Ok, estamos no ar mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham, ou boa tarde, ou bom dia, para que nos acompanhem em outros horários que não ao vivo. Estamos começando mais um estudo do NEP. Hoje, a primeira parte do estudo do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, o pedido da mãe dos filhos de dos Zebedeu. filhos dela, né? É uma redundância assim que a gente vê, né? Mas que de certa forma expressa um pouco a coisa do patriarcalismo, né? Porque tipo, tudo na família tá mais ou menos associado à figura do pai, né? Ah, então é bichinho de Zebedeu, é fulaninho de Zebedeu, né? É Marta de Zebedeu, é Maria de Zebedeu. E aí geralmente vai pegar ali a figura masculina como uma referência, né? Na sociedade judaica antiga, né? E até mesmo na nossa própria sociedade, algum tempo atrás, também era assim, né? Então, o estudo de hoje sendo conduzido por Israel e João. Israel que contribuiu bastante aí com os slides, né? Segundo João. E passa aí a palavra para eles. Vamos lá, tocar o estudo em frente. Então, gente, realmente Israel deu uma ajuda muito grande para a formatação dos slides. Ele fez, digamos, a parte mais braçal do trabalho, que é sair coletando as referências. Depois eu fiz só um rearranjo em algumas partes, acrescentei pequenos detalhes, mas a gente está aí junto para ver esse tema, que eu sempre tive muita curiosidade sobre esse tema, por isso escolhi lá na enquete, porque a gente vai se ver muito naquela situação. Se a gente fosse colocar, a gente vai se ver muito naquela situação. E descobri, mais uma das descobertas que o NEP proporciona, algo que eu não sabia em relação a esse pedido, que a gente vai ver como o Marcos registra o pedido. Então, Diego leu a perícope aí conforme a escritura de Mateus, que de fato a mãe de João e de Tiago Maior vai até Jesus fazer um pedido. Em Marcos, a história é um pouquinho diferente. A gente vai ver que em Marcos, quem faz o pedido não é bem a mãe deles. A gente vai ver quando lê, ou quem já leu, o trecho de Marcos. Então foi uma feliz descoberta, né? Mostrando aí que realmente cada evangelista tem um olhar diferente e traz algo novo para cada um de nós. E já deixando registrado que tem pessoas que quando vão estudar a Bíblia vêm com essas contradições. Um evangelista fala que Jesus curou um cego, outro fala que curou dois. Um evangelista fala que foi a mãe que pediu, outro fala que foi outras pessoas que pediram. Aí você, a Bíblia tem confiança, a Bíblia pode ser tida como verdade, né? A gente discutiu isso no começo do NEP. Então essas diferenças de narrações entre os evangelistas em relação à mesma passagem não desqualificam a veracidade do texto bíblico. Porque a veracidade do texto bíblico em si não é uma veracidade de tom histórico e de tom cientificista do Ocidente. Não é esse tipo de verdade que a gente busca na Bíblia, de você estar fazendo comparações e fazendo uma soma, e com ponto de vista de pensamento cartesiano ou greco-romano, que era tudo muito bem analisado, tudo muito bem transparente, sem nenhum tipo de contradição. Então, é a mensagem moral. E na mensagem moral, em termos metafóricos, em termos de parábola, eles não estavam preocupados com essa precisão histórica como a gente tem, né, na mentalidade do Ocidente. Então não é uma coisa que desqualifica o texto bíblico você encontrar relatos diferentes sobre uma mesma situação, certo? Então, dito isso, Israel, já fica à vontade aí para fazer as suas interrupções. Fazer suas interrupções quando desejar. A gente vai ter um panorama, vai ter um vídeo do Severino Celestino falando dessa passagem e os comentários bíblicos no final, né? Aquele mesmo roteiro padrão que a gente vai ter, certo? Então vamos fazer a prece para a gente poder entrar em mais sintonia com a espiritualidade e aproveitar esse momento tão precioso que a gente tem aqui no NEP toda terça-feira. Aí tem uma imagem que representa a perícope, Jesus, e de joelhos aparecem três personagens, né? Os dois irmãos à direita e a mãe deles à esquerda. E a gente vai descobrir o nome dela também durante o estudo, certo? Então a prece inicial tem a figura de um ser aí em postura meditativa, né? Uma visão do universo. E a gente sempre busca fazer a prece com o máximo de interiorização, né? A gente tem aprendido isso muito aqui no NEP, que Jesus
convidava, orientava os seus discípulos a se interiorizarem. Né? Era muita coisa ritualística de fora e o pessoal não sabia fazer um mergulho, não sabia fazer um silêncio. E Jesus sempre levava as mensagens para o íntimo. Então, vamos buscar concentrar o nosso pensamento no presente, nesse instante que a gente está vivendo aqui, dando graças a Deus pela vida que temos, pela saúde, pela oportunidade de estarmos juntos como amigos e de termos esse tesouro que é o estudo do Evangelho e o alimento dos nossos corações pela amizade sincera e pela busca da profundidade do ensinamento do Cristo. Amigo Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para realizarmos esse trabalho de mais conhecer a Tua palavra, o Teu testemunho, a Tua vida e assim transformarmos as nossas próprias vidas. Aqui nos encontramos reunidos com um só pensamento, um só coração, para auxiliar a nossa própria jornada e também daqueles que nos acompanham de mais perto, no plano terrestre, no plano espiritual, e assim darmos o nosso pontinho de luz e contribuição para a regeneração da humanidade. Auxilia-nos, Jesus, a compreender as lições de mais uma passagem do Teu Evangelho e auxilia, sobretudo, aqueles que precisam dessas emanações que aqui são criadas nesse estudo sério, contínuo e que visa a bondade, a verdade e a vivência do amor. Permanece conosco, nos envia os Teus mensageiros para que a gente consiga receber as intuições e assim esclarecer as nossas mentes com um pouco mais de luz, com um pouco mais de sabedoria espiritual. Permanece conosco, que assim seja. Então, gente, vamos lá. Só está registrada a passagem em Mateus e em Marcos, certo? Eu vou tomar a liberdade aqui de ler e já fazer os comentáriozinhos das palavras marcadas que estão aí na comparação do texto grego, que é pouca coisa. Em geral, as duas traduções são bem parecidas e a gente só vai destacar basicamente o comecinho ali que está no versículo 20, mas vamos ler na íntegra. Primeiro, só uma correção. Quando a gente fez a divisão dos temas e colocou lá no Face, a gente colocou essa passagem indo até o versículo 23 de Mateus e até o versículo 50 de Marcos. Só que quando eu fui olhar, fazendo a digitação, Israel tinha feito a de Jerusalém, eu fui fazer a de Haroldo, aí eu disse, não, a gente tem que colocar o último versículo, que é a reação dos discípulos dos 10 em relação ao pedido. Se a gente tivesse cortado esse último, porque Haroldo corta, Haroldo coloca esse versículo 24, ouvindo isso, os 10 se indignaram, ele coloca isso na próxima perícope. Não faz sentido, né? Jerusalém também joga para a próxima. Porque você começa uma história, os caras fazem um pedido, a mãe faz um pedido, e no final tem uma reação dos discípulos. Eu disse, não, faz sentido colocar a reação aqui. É engraçado porque, na verdade, isso acontece em muitas outras perícopes que a gente já estudou. Aí até me pergunto, será que isso não é proposital para que você tenha uma conexão entre a próxima e a anterior? Não sei, né? Pode ser um recurso aí que o pessoal que fez a divisão dos versículos, né, tem utilizado para tipo uma série que deixa um gostinho para a próxima, né? Próximo episódio. Seja como for, é bom a gente ver isso agora, do que não impede a gente retomar no próximo, para poder fechar ali esse bloco do pedido e de como foi visto esse pedido pelos 10 outros que estavam lá presenciando, certo? Agora sim, em se tratando de uma reação ao evento, é até bom a gente pegar esse último versículo para a gente poder contribuir com a interpretação da passagem, né? Exato, por isso que eu achei pertinente colocar. Vamos lá. Está lá em Mateus, capítulo 20, a gente já está na fase final, na reta final de Mateus, versículos de 20 até 24. Haroldo colocou como título assim, pedido da mulher de Zebedeu. E Jerusalém colocou pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Já é a primeira diferença. E Haroldo escreveu, na sua tradução, né? Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, reverenciando-o e pedindo-lhe algo. Ele, porém, lhe disse, que queres? Ela lhe diz, dize que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Em resposta, Jesus lhe disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber a taça que estou prestes a beber? Eles lhe dizem,
Podemos. Ele lhes diz: a minha taça bebereis. Por outro lado, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para quem está preparado por meu Pai. Ouvindo isso, os 10 indignaram-se com os 2 irmãos. Está aí a cena, há um pedido, há uma pergunta, há uma resposta, há outra pergunta, há outra resposta. Jesus faz uma afirmação, mas aí no final ele dá uma condicional. Eu posso fazer uma coisa, mas tem outra coisa que já não está nas minhas mãos fazer. Jerusalém praticamente traduz do mesmo jeito, a gente destacou lá no versículo 20, a palavrinha prostrando-se. Haroldo colocou assim, que a atitude da mãe foi de reverência para com Jesus. Jerusalém colocou que a atitude da mãe em relação a Jesus foi de prostração. O que é se prostrar? Colocar-se de joelhos, como estava na imagem anterior. Quando a gente vai ver no grego, literalmente é pôr-se de joelhos. É pôr-se de joelhos. Então, tá lá, ó, tá aí a imagem, ela de joelhos e com as mãos em forma de súplica, né? Ela com as mãos em forma de súplica. E aí, Diva? E aí, a gente pode fazer uma reverência a um rei, a gente fez isso nos filmes, curvando-se. Né? Você chega para um rei, chega para um nobre, e você simplesmente se curva e faz aquele gesto que a gente vê nas cortes do século XVI, do século XVII. Mas o caso aí é colocar-se de joelhos. Ela não só disse, nobre rabi, não. Ela se botou de joelhos e ficou olhando para ele. É o que está no texto grego. Por isso que o prostrar-se, na linguagem portuguesa, deixa mais claro qual foi o modo pelo qual ela abordou Jesus. Né? Ela não fez só um aceno, ela se prostrou mesmo, ela ficou de joelhos, certo? Então esse pequeno detalhe aí que Deus de Jerusalém acertou, no placar deve estar uns 100 a 10 para Haroldo, né? Nesses 6 anos de neve, mas de vez em quando Jerusalém chega um pouquinho mais perto. Aí a gente vai ver Marcos, agora a gente vai ver a novidade, né? Que eu desconhecia até estudar essa passagem. Vamos ver quem é que faz o pedido segundo Marcos. Mesmo título que a gente vai ver em Haroldo, a gente vai ver em Jerusalém. Ó. Pedido dos filhos de Zebedeu. Então, em Mateus, quem pede é a mãe, que a gente vai ver que se chama Salomé, se chamava Salomé. Em Marcos, não é ela não aparece na história. E Humberto de Campos? Comentários espirituais a gente vai ver, certo? Então tá lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 41. Escreveu Marcos. E caminharam até ele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que faças por nós o que te pedirmos. Ele lhes disse, que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram, dá-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus lhes disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber a taça que eu bebo, ou serem batizados no batismo que eu sou batizado? Eles lhe disseram, podemos. Jesus lhes disse, uma observação. Não, calma. Só uma observação, porque é engraçado. Uma interrupção aqui. Eles estão fazendo esse pedido e Jesus está perguntando isso logo depois da revelação do Calvário. Então, esse cálice aí está intrinsecamente ligado com a revelação que Jesus fez anteriormente. A gente vai ver o que significa o cálice, não a taça. Então aí, podeis beber a taça que eu bebo, ou serem batizados no batismo que eu sou batizado? Eles lhe disseram, podemos. Jesus lhes disse, bebereis a taça que eu bebo, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para aqueles para quem está preparado. Ouvindo isso, os 10 começaram a se indignar com Tiago e João, os outros 10. Né? Os outros 10. A gente viu, e os comentadores vão falar isso, em passagens bem próximas também, eles estavam discutindo para ver quem teria o melhor lugar no reino dos céus. Eu sou melhor, eu sou pior. Aí Jesus deu a lição, trouxe a criança e mostrou. Então eles continuam, né? Jesus, olha, eu estou prestes a ir para Jerusalém, vou ser crucificado, vai chegar o reino. E aí eles chegam, né? Segundo Mateus, a mãe chega pedido de mãe, aquela coisa, né? Tal. Por isso
que eu acho que foi ela mesmo. E aí, Marcos, os dois chegam na cara limpa, assim, pedindo, né, uma boquinha no reino. Mas, enfim. O que a gente marcou aí em relação à tradução de Haroldo para Jerusalém? É uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui. Haroldo mesmo já falou isso em seminário, até brincando, assim, num tom mais jocoso, porque é engraçado a cena, de fato. Quando você vai ver o texto de Marcos, como é que está lá no grego, ele escreve mal, ou quem escreveu em nome dele. O que é escrever mal? Não tem concordância, às vezes, de verbo. Ele não presta atenção no passado, futuro. É como a gente fala aqui muitas vezes, nós vai, nós vem. A gente não fala isso, né? O povo, na linguagem coloquial, fala isso. Não conjuga o verbo direito. Então, em Marcos, quando você pega o grego, tem um monte de coisa errada assim. Se fosse traduzir tudo do jeito que está lá, assim, seria engraçado você estar lendo. Enquanto Lucas é um primor, Marcos é um desmantelho na gramática. E o que tem lá em Marcos? Ó? Segundo Haroldo, está marcado ali no 38. Jesus fala, pergunta, né? Podeis beber a taça que eu bebo? E depois, batismo, que eu sou batizado. Jerusalém colocou cálice que eu vou beber e batismo que serei batizado. Se a gente for bem rigoroso ao que está escrito, está como Haroldo colocou. Marcos escreveu no presente. Certo? Isso é só um detalhe, assim que no final das contas a gente entende a lição, né? Faz mais sentido ser de fato futuro, porque ele vai ainda passar pelo processo, como em Mateus está bem direitinho escrito futuro, mas Marcos, o jeito dele escrever, botou no presente. Certo? Ele botou no presente. É uma curiosidade aí dos dois, das duas traduções. No mais, a gente pode partir para os comentários. Pois não? Sim, Ismael. Tá sem mau contato agora? Tá, beleza, pode falar. Não, é só que eu não lembrava de algum detalhe dessa passagem. E é interessante que eles respondem, né, a Jesus, assim, podemos, tipo assim, teimosinho mesmo, assim, né? É uma coisa que eu não lembrava, que eles respondiam, acho que é um dos únicos uma das únicas passagens que de fato alguém responde com essa firmeza assim a Jesus e não fica em silêncio. Vamos ver depois o que aqui se indica da personalidade deles ou da música. A gente vai ver em relação à personalidade deles, que vai ser resgatado aí o apelido que Jesus deu a eles, certo? E esse apelido de fato não é à toa. É um apelido que vai denotar impulsividade. E aí se revela nesse sentido. Eu faço, eu sou, né, tal. Aí, antes da gente entrar nas perguntinhas, Oi, pessoal! É isso. Oi! Chegou uma mocinha estudiosa com 10 livros na mão. Na reunião pública, tem justificativo. A gente vai fazer aqui. Eu não coloquei um quadrinho porque é pouca coisa. É um quadro. Vamos fazer um quadro mental comparativo das duas narrações. O que uma tem diferente da outra, certo? Eu não coloquei no slide porque realmente é pouca coisa. Ó, em Mateus, quem faz o pedido é a mãe. Em Marcos, quem faz o pedido é a dupla. São os dois irmãos. Em Mateus, o pedido é feito assim. No teu reino, eu quero estar à esquerda e o meu irmão à direita. Em Marcos, diz assim, na tua glória, certo? Então, a diferença de reino para glória. E mais embaixo, em Mateus, Jesus fala que quem vai conceder isso, de estar à esquerda ou à direita, é o Pai. Em Marcos não aparece. Não tem o nome de Deus nem Pai lá. Ele só fala assim, para quem está preparado. Então Mateus coloca Pai, que é aquele que concede, quem vai ocupar tal lugar, e coloca reino como sendo a coisa almejada no pedido. E em Mateus a coisa almejada é glória, e não se diz nominalmente a entidade que tem o poder de conceder coisas. E Marcos? Né? Marcos não tem isso, fica omisso. No mais é muito semelhante, é coisa muito parecida, e o final é igual, os 10 ficaram indignados do mesmo jeito, né? Como é que pode esses dois estão aí querendo coisa... A gente vai ver, estavam indignados por quê? Porque queriam... Eu perdi a chance de chegar mais cedo porque estavam... Como assim? Ele acabou de dar a lição que era pra gente ser como uma criança humilde, não aprender a lição. São uns discípulos, né? Que aprendem mal as coisas. Qual é a causa dessa indignação que esses 10 tiveram? Né? A gente vai ver isso no decurso. Então vamos lá para o momento... agora não é o momento de Diego, não. É o momento de um vídeo de Severino Celestino
comentando essa passagem, abrindo a Bíblia. Pega uma box. Eu não tô mais encontrando as boxes. Ah, eu acho que Esse as... acampamento. teve um acampamento infantil, então acho que as Era boxes pra acabaram. criança. Que absurdo, né, Isabela? Quer dizer, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tá aqui abrindo a Bíblia. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui o link com o pessoal. Vou botar lá no grupo. Poxa, tá me formando? Tô. Queria ir com a federação. Gente, queria dizer que eu descobri um centro espírita que tem sempre comida, viu? Acaba a palestra, tem um bolinho lá atrás. Bem show. Paulo de Tarso recebia pedrada. Eu comi uma fatia de bolo depois da palestra. Na verdade, eu peguei duas, tava assim, queria que tivesse. Pessoal, vou cortar aqui o áudio, certo? Tá aí o link. E aí vou cortar justamente por conta da questão dos direitos autorais. Mas vai gravar, de todo jeito. Esse é o anúncio de uma Opa! Eu vou ferramenta de gestão de projetos chamada Monday. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô com tanta fome. Pronto. Tem que tirar. Eu tô sem comida, tá? Alguém trouxe um biscoitinho aí no bolso? O Diego tava com milho. Eu vi, se eu tivesse chegado cedo, tu teria dividido comigo, irmão. Teria. Eu sei. Também, Diego é Diego. cristão, dia desse trouxe sanduíche pra mim, pô. Também, Diego. Bom de comer, não é qualquer Um bom de coisa. comer. Quero que você come e não come mais nada. Opa! Tá faltando cortar aí, né? Inteiro. É pra ver o vídeo inteiro? É. O vídeo inteiro. Beleza. Vou cortar aqui o microfone, viu, galera? Cortei. Ficando com. Essa é a aparência dela e estas. Abrindo a Bíblia. Meus amigos telespectadores da Rede Mundo Maior, estamos muito felizes de poder estar com vocês aqui mais uma vez para estudar a mensagem de Jesus, Bigodinho dele, os seus ensinamentos profundos, maravilhosos, que são indispensáveis à nossa vida, à nossa prática do amor e do bem. Ele tem um birô. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 20, versículo 20 a 28 do Evangelho de Mateus. Mateus intitula, os teólogos dividem esse evangelho e coloca aqui como pedido da mãe dos filhos de É Zebedeu. comida? Marcos, que foi o primeiro evangelista, ele só coloca o pedido dos filhos de Zebedeu. Quer dizer, para Marcos, Do ele grego não foi. cita O Salomé, grego foi. a mãe de Tiago e João. Mas aqui Mateus ele diz assim: então a mãe dos filhos de Zebedeu não dá nome, né? Mas todos conhecem ou apresentam os estudiosos que chamavam Salomé, juntamente com seus filhos, que é Tiago e João, que é os filhos de Zebedeu, dirigiu-se a Jesus, prostrando-se para fazer um pedido. É o menor, né? Tiago menor? Jesus perguntou: o que queres? Ao que ela respondeu: dizem que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedeis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: Podemos. sim, beberei do meu cálice. Quem mais pode Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Mas é para aquele aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os outros discípulos, menos Tiago e João, quer dizer, Pedro, André, Filipe, todos os outros discípulos que faziam parte do grupo, ficaram indignados com Tiago e João. Não, audácia, né? Mas Jesus, chamando-os à parte, Ele lê um disse: pouquinho mais, sabe? sabeis Deixa que os ele governadores das dizer. nações Um pouquinho as mais. dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Tá vendo, João? Desse Espera aí que eu modo, vou seguinte. o Filho do Tem a Homem ver não com veio esse. para ser O servido, versículo. Tem mas todo. para servir É o meu. e para dar a sua É o vida seu. como resgate por muitos. Não sei nem com quem tu tá.
O meu dos vendilhões. Olha, quando eu vocês querem gosto saber, muito né? dessa passagem Vamos lá, do gente. Evangelho de Então, Mateus, agora o comentário. capítulo 20, 20 a 28, e Marcos 10, 35 a 40, porque eles são duas pérolas dos ensinamentos de Jesus traduzidos pelos discípulos. Primeiro, Jesus se depara aqui com uma questão muito humana, muito material e muito política. Porque veja bem, a mãe de Tiago e João veio pedir a Jesus para colocar os 2 filhos dela, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ora, a resposta dele, aqui a gente observa o quê? Que é como se fosse uma questão, ela está colocando como se o reino dos céus pudesse ser conquistado através de política, de prestígio, daquele que estava ao lado de Jesus. E Jesus dá uma resposta, como sempre, muito sábia, que eu adoro essa resposta de Jesus, porque ele devolve exatamente aquilo que se coaduna com a doutrina espírita. Está para cada um fazer o seu caminho. Ninguém pode entrar no reino dos céus pela porta da cozinha, nem pelo um arrumado lateral, nem muito menos, desculpe os nossos Ela irmãos queria uma mutretagem total. cristãos de outras Para, correntes diz que que acham que de basta Rafael dizer que aceitou Jesus. Eu tenho um irmão que é pastor e ele fala que eu ainda não aceitei Jesus, como se aceitar Jesus fosse participar da religião dele. Eita, senti uma E eu não alfinetada vejo aí. assim. Jesus não deixou religião. Jesus foi o homem que mostrou o caminho. Por isso que ele disse, eu estou no caminho, na verdade e na vida. Que muitos traduzem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é diferente, mas ele deixou toda a responsabilidade sobre nós. Veja o que ele diz. Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Porque quando Jesus diz assim, segue-me, no hebraico, barrei-me, vem depois de mim, ele está querendo dizer que segui-lo não é simplesmente acompanhá-lo. É beber o cálice que ele vai beber. Mas mesmo bebendo o cálice que ele bebeu, nós ainda não estamos prontos para sentar à direita e à esquerda dele. É interessante isso. Porque diz que é para aqueles os quais o Pai destinou. A missão do Cristo na Terra não é de distribuir recompensa aos homens. É para trazer e mostrar o caminho que esses homens devem seguir para chegar até Ele. Porque ele diz nesse mesmo capítulo, um pouco antes, em Mateus 16, 27, nós estamos sem tempo, o Bob já está me dando ali a notícia, mas eu quero que você guarde que em Mateus 16, 27, Jesus tem uma notícia em relação a esse pedido da mãe de Tiago e João, que você só vai saber na segunda parte do nosso programa. Não sai daí daqui a 1 minuto. Não vai nem tomar água, senão não dá tempo. Até já. Ele vai falar de trecho que ele leu, que não é da perícope de hoje, é da perícope de Isabela. Então aí tá beleza já. Eu faço o link, vê se irmão. É a parte 2. já- Eu botei no grupo a parte 1, você pega a Da outra. Da outra. Tô voltando aqui, Já viu? está A todo preparado. câmera, o Bom, microfone eles não tá têm nem aberto. começado, vocês não vão saber. Talvez todos os slides só estejam. Tu sabe a tua verdade parceira. Oi, pessoal. Terminamos aqui, certo? De ver o vídeo. Minha esposa não sabia até o tempo. Ok. Vários comentários aí sobre o pioneirismo de Celestino, né? No trato com Pioneirismo por o quê? hebraico. Porque, de fato, assim, dentro do movimento espírita, foi uma das primeiras pessoas que No Brasil, começou A se propor a Não só estudar no o a estudar. Eu diria que ele e Honório Onofre, né, no caso. Sim. Eu acho que o Honório Onofre ainda pode ter começado antes dele ainda, né, já que o Honório Onofre ele é mais
mais velho. A diferença é que Celestino, ele teve, logo no início, assim, como ele era já da universidade, ensinava lá, mesmo na área de saúde, mas ele tinha muito contato com essa área acadêmica, ele buscou fazer um diálogo interreligioso baseado nos pesquisadores de Bíblia que a gente hoje classifica como cientistas da religião, né? Então ele não foi só assim, eu vou estudar o evangelho no grupo espírita para espírita. Desde o começo que ele promovia seminários ecumênicos, assim, debates com pastores protestantes, dentro da universidade. Então, assim, ele sempre teve essa coisa mais ampla, né? Sair do nicho do espiritismo, o que demonstra mais coragem e pioneirismo. Você está cavando trincheiras e dizendo, vocês têm aí uma linha teológica protestante, uma linha teológica católica, e eu venho trazer aqui, eu não vou dizer eu não gosto de usar a palavra teologia espírita, mas o pensamento espírita sobre Bíblia. Não tinha isso nas mesas de discussão ecumênica, né? E ele foi aquela pessoa que levou muito tapa, mas também recebeu muito aplauso pela coragem dele. Depois disso foi se abrindo, né, para muitos cantos. Sim, e o que é que diferencia principalmente o trabalho do Celestino nas abordagens, né, do que a gente segue mais aqui no NEP e as dele, é que ele tem uma abordagem mais linguística, né? Então ele tenta resgatar a partir do grego qual era o sentido hebraico ou aramaico daquilo que Jesus estava falando, né? Porque aí ele vai tentar entrar mais nessa linha de resgatar mais do judaísmo e tal, né? E tal. E a gente aqui explora mais, não desconsiderando os esforços de quem faz esse caminho, que é um caminho válido, né? Mas que não pode ser tido como o caminho. O problema de Celestino muitas vezes é esse, que apresenta uma hipótese e já toma aquilo como uma verdade consolidada, o que é uma hipótese. A gente busca resgatar primeiro o sentido grego, compreender o grego, e no que puder aprofundar para uma raiz hebraica, a gente aprofunda. Mas primeiro é entender o texto grego, porque ele foi escrito em grego. Agora, né? eu diria que o principal diferencial é a gente tentar se aprofundar no contexto. Sim, A questão é essa, né? É menos linguística e mais contexto. Mais o contexto. Contexto cultural e tal. Exato, é verdade. A gente tenta uma coisa mais ampla, né? Nossos autores. A linguística faz parte do entendimento, mas é um elemento, não é o elemento central da gente. Isso. Comentários sobre a passagem. Passagem em relação ao que o Celestino falou, né? Que é muito claro, de fato é um movimento político, um movimento de interesse pessoal, que a mãe teve, segundo Mateus, que os dois tiveram, segundo Marcos, querendo barganhar uma posição de destaque no reino, né? Ou na glória. Que ainda era aquele reino bem material, né? Aquela visão de reino Pronto. material. Pois não, Alexandre? Oi, gente, posso falar? Rapidinho. Gente, legal, pronto. Vê só, a gente vem estudando e é muito gostoso ver essa possibilidade da gente se identificar com os apóstolos. Eu nunca imaginei que os apóstolos fossem espíritos superiores que vieram já reencarnados para dar suporte, acompanhar Jesus na missão dele. Muito pelo contrário, eu sempre vi os apóstolos como pessoas bem iguaizinhas ao povo daquela época, a gente daquela época, iguais a mim, iguais a vocês. Porque Jesus usa os apóstolos, a convivência com eles, para provar que é possível a revolução do amor, é possível, através da revolução do amor, a gente mudar de conduta, vivenciar outras experiências. E aí, ao longo do nosso estudo, por exemplo, os 2 últimos meses, a gente vem vendo a discussão dos apóstolos, quando o Severino falou aí, era uma discussão política, era um pedido político. A gente vem vendo que os apóstolos vinham caminhando e discutindo poder, inveja, intriga, ganância. Pedro depois, foi a nossa última passagem, expressa isso de uma maneira tão simples, né? Até inocente, a ganância, a busca por poder, por status, por uma posição que o elevasse acima dos demais, ainda que dizemos, representamos os demais. Mas Pedro foi mais atrevido. Ele expõe a fraqueza deles, olha, e para mim, e para nós que deixamos tudo para te seguir. E aí o Tiago e o João, né? Eu acredito que eles sozinhos ou com a mãe, não importa com quem estavam, mas expressavam também a ganância, o desejo de poder, de status, de figurar em uma posição mais elevada que os demais. Então, o gostoso para mim é ver isso, que Jesus provou, através da vivência do Evangelho, da mensagem de renovação que ele propunha, que ele representava, que é possível mudar. Tanto é que os apóstolos tiveram
uma vivência aí de sofrimento, foram presos, açoitados, crucificados. E aí convida a gente também, olha, se eles conseguiram, a gente também consegue. Eu consigo também. Então era isso que eu queria dizer. Show de bola, Alexandre. E de fato eles iriam beber do cálice como Jesus previu, como afirmou, né? Eles acabaram bebendo. Beberam. E Tiago foi o primeiro a beber, foi o primeiro mártir. Vocês, pode falar agora. Não, e de fato, como você disse, Alexandre, Jesus afirmou, né, que eles iriam beber, e a história mostrou que eles beberam, e Tiago, no caso aí, que é o Tiago maior, que a gente vai ver um pouquinho sobre ele, foi o primeiro a ser martirizado. Eu adoro ele. Né? Ele é o primeiro a ser martirizado. Antes mesmo da gente ver lá os martírios dos mais destacados, a gente esquece às vezes de Tiago, que foi o primeiro. Mas vamos lá, vamos para o momento Diegovski de ser. Bem, gente, agora é a hora. É a hora do... Semana toda por isso. Onde, quando, quem, o que, de que, por que o momento da pesquisa do NEP. Na verdade, a gente espera 15 dias, porque a gente só tem esse momento de 15 dias. Porque a Mayara só aparece. Parou. De vez em quando para bem, né? A gente fica Fala vocês Vamos lá, compartilhar a leitura. Quem? Vamos lá. Quem é essa mãe? Só um minuto, deixa eu jogar isso aqui pra cá. Who is the mother? Mãe é tudo igual, né, pô? Vamos lá. Salomé, do hebraico, paz. Sério? Shalom. Shalom, né? Eita, shalom, shalomé. Eita, que massa. Mas é literalmente? Porque, assim, tá aí a versão transliterada no grego, né? Eu não fui pesquisar para ver como é o nome dela em hebraico. Mas você vê assim, Salomão, Shalomon, é o pacífico. Talvez ela seja pacífica. Se não for paz, é pacífica. Mas enfim, é como Yeshua. Enfim, vem de shalom. Vem de shalom. Mulher da paz, como é que não... Vamos lá. Somente Marcos menciona esta cristã pelo nome. Foi uma das mulheres que observaram a crucificação de Jesus à distância, relatado no capítulo 15. E 3 dias após o sepultamento de Cristo, desejou ungir o corpo de Jesus. Elas, inclusive Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, seguiram Jesus desde a Galileia e o tinham servido. Isso significa que Salomé era uma mulher que tinha independência financeira ou pertencia a uma família rica. Quando se compara Marcos e Mateus, é bem possível que Salomé fosse a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Se este for o caso, então foi ela quem recebeu a reprovação de Jesus, ao pedir que os filhos dela recebessem posições privilegiadas no reino de Deus. Confirmado por nosso querido Humberto de Campos, né? Veja assim. Seguiu Jesus. Tava lá na crucificação e ela só é conhecida com a mulher que pediu pros filhos. Exato. E Jesus negou. Veja só, aí como é que se chega, independente de Humberto de Campos, como é que chega a essa conclusão? É o que o Paul Gardner falou aí no Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Porque ele vai citando referências. Quando você vai lá no finalzinho, tem dizendo as pessoas que estavam próximas a Jesus. Aí cita Madalena, Maria, aí cita a mãe de Tiago. Mãe de Tiago. Aí em outro momento diz assim, Lucas diz, e muitas mulheres acompanhavam Jesus. Aí cita Joana de Cusa, Madalena, Salomé, esposa de Zebedeu. Aí eles juntaram as peças de várias passagens e chegaram à conclusão de que essa mãe aí, a mãe de Tiago e de João, era a esposa de Zebedeu, que se chamava Salomé. Mas é porque, na minha cabeça não bate essa conta de que ela tem interferência financeira para pertencer a uma família rica. Porque na minha cabeça, se Zebedeu é um pescador, era humildão e tal, mas veja, a pescaria é uma humildade. Mas aí o que a gente vê? Humildade, aí vamos separar humildade e pobreza, né? A gente viu no começo que os pescadores, naquela região ali do pessoal que trabalhava fora, o pessoal da corte, etc., eram os que tinham mais dinheiro. Certo? Eles tinham segundo Miramês, eles tinham uma associação de pescadores, uma cooperativa. Miramês diz isso lá em Betânia. Então, assim, Zebedeu, que, ao que parece, não impôs nenhum obstáculo a que os filhos seguissem o Cristo, apoiava a missão de Jesus. Né? Lucas vai dizer que Joana de Cusa contribuía, inclusive financeiramente, essas mulheres contribuíam financeiramente para a missão de Jesus. Então, é possível que Zebedeu, como um homem já à frente do seu tempo,
tenha permitido que a sua esposa acompanhasse Jesus e dava um dinheiro também para ela, né? Era um patrocinador. Agora, independente financeiramente como Madalena era, considerando que ela era esposa de Zebedeu, não faz muito sentido. Ela tinha um apoio do marido, era um marido já à frente do seu tempo. Não era um marido, né, machista que não, você vai ficar em casa e tal. Ele deixava ela seguir junto com os filhos, né? Pois é, as feministas aqui estão falando baixinho, ninguém escutou, sou eu. Vamos seguindo. Então aí Salomé, a mulher da paz. Alguém abre o microfone? João, Opa, pode falar. só tirando dúvida um pouquinho ali, em relação, que ficou na dúvida assim, em relação ao Salomé, no hebraico ali a letra Sim ou Shin, não sei se dá para ver. É um tridente. Oi, Assim. Israel. Sim. Não, né? Dá pra ver, beleza, tá show. Dá pra ver. Essa letra, ela tem um dagesh, assim, um pontinho na primeira cabecinha ou na última. Então, ela tanto o significado é sim, como se fosse som de S, ou shin, som de CH. Por exemplo, fala Yerushalayim, Jerusalém, né? Seria a segunda mesma letra. Então, literalmente ali, poderia sim, Shalom, a pronúncia é ali, mas Salomé, paz. Show de bola. Show, Israel. Vamos lá, seguir os personagens. No caso, poderia ser tanto Shalom como Salom, dependendo do sinal. Tem que ver como tá lá. Vamos voltar, Israel. Alguém começa Israel a fazer o Estou Comigo? Tu tá sozinho nesse? Tô. Eu estava só, Israel vai me ajudar. Porque Nai não pôde manter. Vamos lá. Eu escutei alguma coisa. Pode ser eu? Quem foi que falou isso? Não, a Kisa falou aí. Vai ser Isa e Isma. Vai ser Isa. Como é? Isa e Isma. Vai ser Isa e Isma? Vai ser Isa e Isma. Vamos passar para a próxima. Ok, boas notícias então para os estudantes. Boas novas. Faltava esse segundo semestre, Zebedeu, do hebraico presente do Senhor. Pai de dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João. Era pescador do mar da Galileia e estava presente quando Cristo o chamou para segui-lo. Os dois imediatamente deixaram o pai e acompanharam Jesus. Zebedeu possuía seu próprio barco e tinha outros funcionários além dos filhos. Quando comparamos Mateus 27:56 com Marcos capítulo 15, verso 40, deduzimos que a esposa de Zebedeu chamava-se Salomé. A preocupação dela com Jesus indica que não foram somente os filhos que atenderam ao chamado de Cristo e decidiram segui-lo e servi-lo. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Paul Gardner. Mas ela pede pelos filhos, né? Não é nem por ela. Eu acho. Tipo mãe. É muito mãe ela. Vamos lá, vamos seguindo. Vai ter mais personagens, a gente vai resgatar um pouquinho de João. Gatinho aí. João. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, que posteriormente foram chamados de apóstolos. Quase com certeza é a mesma pessoa mencionada no Evangelho de João, como o discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 13. Mencionado frequentemente nos Evangelhos junto com o irmão Tiago. Os dois, por sua vez, são mencionados junto com Pedro. Os três já se conheciam antes de se tornarem discípulos de Jesus, pois eram companheiros de profissão. O pai deles possuía um barco, no qual João e Tiago estavam quando foram chamados por Jesus para serem seus discípulos. Provavelmente sua mãe era Salomé, a qual uniu-se a outras mulheres para levar ungüentos ao túmulo de Cristo, depois da crucificação. Jesus apelidou Tiago e João de Boanerges, que significa filhos do trovão. João, essa pessoa, né, que era o mais jovem, que morreu com mais idade, permaneceu até o finalzinho da vida, bem velhinho, cuidou de Maria, né, tem uma história muito bonita.
E estava aí junto com seu irmão seguindo Cristo. Tiago Maior foi sacrificado bem no início e ele continuou a vida dele. E essa expressão aí, Boanerges, ou filhos do trovão, a gente pode entender como sendo, significando o temperamento impulsivo dos dois, né? Quando João era bem jovem, a gente não sabe a diferença dele para Tiago, mas não devia ser tão grande assim. E esse é um episódio que eles estão andando pela Samaria e aí não dão hospedaria a Jesus, que era comum naquela época. Você está andando viajante, você dá hospedaria, era um dever cívico básico. E eles não querem hospedar Jesus nem os outros porque eles eram judeus e não samaritanos, aquela rivalidade. E aí João e Tiago ficam assim, indignados e falam: mestre, a gente tem que pedir, ou vamos pedir aos céus para que caia fogo sobre a Samaria, né? Assim, tocar o terror ali em Samaria. E aí Jesus, né? Filhos do trovão. Então assim, eles tinham um temperamento impulsivo. Daí a gente pode especular que o Podemos, né, fosse uma resposta de alguém como do interior: sou cabra macho, eu posso, eu aguento, eu vou, comigo não tem tempo ruim. É possível que eles tenham respondido isso pela impulsividade deles, né? Mas enfim. Ele falou alguma coisa. Ele falou um negócio interessante. Mas muito fraterno. André Marinho diz no livro dele que Boanerges tem ligação com os zelotas. Posso buscar essa informação depois. Pois é, porque filhos do trovão, se você quiser relacionar com temperamento impulsivo e até com uma certa dose de violência, faz sentido com os zelotes, que era o grupo dos judeus que lutavam pela libertação de Israel pela força das armas. Eles matavam pessoas. Barrabás e Simão Zelote vinham desse grupo. Era um grupo armado que queria matar e matava os romanos. Faziam emboscadas. Era uma luta armada, né? Mas depois ele se converte, né? Então até os mais sanguinários conseguem se converter. Vamos lá seguir com os personagens. A gente vai ver Tiago, que é o maior. Lembrando aqui só um destaque: tem 2 Tiagos no Evangelho, certo? Nos 12 nomes dos apóstolos tem Tiago maior e Tiago menor. Para facilitar a minha memória, para saber quem é quem, eu sempre imaginei assim: Tiago menor, a gente lê em Paulo Estevam, é aquele que ficava lá agarrado aos textos de Moisés. Isso, ajuda Então, aí. Tiago menor, né, que ficava ainda preso à primeira revelação. Tiago maior já deu a vida logo no começo, era um cara, né, de coração grande. Então eu imagino assim. Eu não vou mentir que quando eu tava lendo Paulo Estevam, aí eu fui ver a diferença, né? Que era Paulo maior, Paulo menor. Paulo maior e Paulo menor. Tiago maior e Tiago menor. Aí eu fiquei dizendo que por isso que Tiago menor era assim mesmo, porque eu pensava que ele era meio ruim no começo, gente. Ele era apegado, né? Ele é maravilhoso. No final a gente acha ele maravilhoso, mas no começo a gente fica, caramba, por isso que tu é menor, vice? Mas eu faço essa associação. Menor não seria de só ter compreendido, mas a Paulo Estevam diz a diferença. Quem disse? Ismael. Não quero me fazer dupla com o Ismael, não. Mas o maior a gente pode associar como sendo aquele que logo de início deu a vida, né? Foi o primeiro a ser sacrificado. Então ele é o Tiago maior. Vamos ver quem é que está na ordem para ler sobre Tiago? Isabel. São Falcão. Eu falei o quê, Diego? Era águia, Tiago Falcão. Boa, passarinho. Tiago maior, filho de Zebedeu, apóstolo e também irmão do evangelista João. É mencionado nos 3 primeiros evangelhos e em Atos 1 a 12. Provavelmente sua cidade natal era Cafarnaum. Sabe-se que Tiago e seu irmão João eram sócios de Pedro no negócio de pesca no Mar da Galileia. Lucas capítulo 5. Também está evidente que a casa de Simão era nessa cidade. Marcos 1 a 29. As sociedades nos negócios da pesca envolviam várias gerações. Zebedeu, pai de Tiago, também era sócio de Pedro e João. Mateus 4. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Pois é, então mais uma vez repetindo, os 3 tinham ligação com a pescaria, né? Ligação com Pedro, ligação com Zebedeu. E realmente o Tiago Maior é um personagem que a gente não lembra muito. Por quê? Porque ele some rápido. Ele se sacrifica rápido, né? Ele não tem um legado, ele não faz viagem. Ele morre naquela região mesmo ali de Jerusalém, com aquelas primeiras perseguições incentivadas por Saulo, ainda o fariseu orgulhoso e etc e tal. Mas aí está um personagem muito bonito da história que a gente de fato esquece dele. Tiago Grande, né? Vamos lá, seguindo. A gente vai ver aí
Eu acho que já vai entrar na questão do quê, porque em Mateus eles pedem para ficar no reino, no teu reino, e em Marcos eles pedem para ficar na glória. Então a gente vai ver o que é reino, né? Aí a gente resgatou da enciclopédia de Champlin sobre Bíblia, teologia e filosofia. O que é que significa o reino, né? Champlin tem páginas e páginas sobre isso, e tem um momento que ele diz assim, em resumo, eu peguei o resuminho que ele faz. Em sentido bem amplo, poderíamos definir esse reino como composto por aqueles que reconhecem, adoram, amam e obedecem a Deus, como único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, esse reino pode ser concebido como existente no céu ou então no coração dos homens regenerados. Qualquer ligação com Boa Nova não é mera coincidência. Os remidos, pois, comporiam o reino de Deus. A igreja seria a coletividade formada por esses remidos, nos céus e na terra. Sem importar qual forma assuma, esse reino incorpora a luz do mundo, sendo a vida e o sal da terra. Jesus nasceu para ser rei e de muitas maneiras, onde ele consegue impor-se como tal, aí está o reino de Deus. Então, veja só, Champlin dá a amplitude que o termo de fato abarca, como sendo algo no coração ou numa região espiritual, uma região celeste, mas a compreensão dos apóstolos até aquele momento era de um reino político, material, onde haveria uma hierarquia de poder, e eles estavam pensando isso. No teu reino eu quero um lugar. Então não estavam pensando em região celeste, mas a gente pode pensar assim, não, eles sublimizaram, eles sutilizaram a noção de hierarquia saindo da terra para o céu. Creio eu que era aqui mesmo que eles esperavam que Jesus fosse fazer o reino. E, quando eles falam direita e esquerda, não está falando de reino no coração. Não tem isso, coração, direita e esquerda, não existe isso. Né? Então era um reino realmente muito concreto na cabeça de Tiago e de João e da mãe, se é que ela foi fazer o pedido, certo? Próximo slide. Ismael quer falar? Interessante, João, que é incrível que Jesus é tão claro, né, nessa forma que ele encara o reino, mas essa mesma compreensão dos discípulos aí, no caso de enxergar o reino como de fato algo mais político, né, algo de autoridade humana, é algo que durante a história da humanidade nós interpretamos dessa forma, apesar de Jesus ser tão claro. Eu acho impressionante, né, como a gente ainda precisa reconhecer as nossas limitações para compreender de fato a essência da mensagem do Cristo. Não espiritualiza. Apesar dele ser tão claro, às vezes a gente ignora pela nossa ignorância mesmo, imperfeição. Perfeito, Ismael. É uma expressão que resume bem isso, né? A gente costuma materializar as coisas do espírito e não espiritualizar as coisas da matéria, que deveria ser o nosso foco, né? E aí a gente vê a relação com os estudos anteriores naquela questão de os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, não como literalmente, quem está vindo depois vai ser primeiro, quem está vindo primeiro vai ser depois, mas como uma inversão de valores. Porque a gente tem uma forma estabelecida de pensar e é difícil você quebrar essa linha de raciocínio, né? Então, assim, a série de estudos que a gente está vendo, desde mais ou menos quando o Sérgio entrou no NEP, está sendo mais ou menos nessa linha, inversão de valores. Né? Perfeito. Depois da transfiguração, a gente vai ter uma série de revelações bombásticas de Jesus, porque até então ele dizia coisas que, chocavam alguns, mas aqueles que já tinham o coração um pouco mais aberto, assim, poxa, eu já ansiava por isso e você está dizendo. Depois da transfiguração, ele começa a falar umas coisas assim, que o pessoal, caramba, é assim? E gera um bocado de dúvida na cabeça deles, né? Que reino é esse? Eu esperava uma coisa, ele começa a se revelar como de fato ele era, né? Até chegar o momento da crucificação, isso vai se intensificar cada vez mais. Vamos passar para o pessoal da internet, né? Ler? Vamos. Então, o próximo é Alexandre, e só chamando a atenção para a questão do horário, temos 25 minutos pela frente. Tem um bocadinho de slide, tem um bocado. Tem muito slide, muito slide aí, né? Então, vamos pedir para Alexandre. Joia. Eu reino. Calma, é outro. Esse aqui, tua glória. Sobre a glória. Joia. Tua glória. A glória consiste em honra exaltada, em louvor ou reputação, ou em alguma coisa que ocasiona o louvor ou é objeto desse louvor.
O termo pode ser sinônimo de adoração ou de louvor adorador. Também pode significar esplendor, magnificência e bem-aventurança, em sentido terrestre ou celestial. Outro sim pode referir-se a resplendor ou brilho, às emanações de luz, ao halo imaginado em torno de figuras santificadas ou ao esplendor e brilho do ser divino. A própria presença de Deus pode ser chamada de glória, por causa de seu estado exaltado. Um breve comentário sobre... Champlain foi sensacional, ele conseguiu fazer uma síntese desse termo que para muitos é incompreensível, a gente vê nos evangélicos falando, né? Na tua glória, ou glória, o que é isso de glória? A palavra grega é doxa, é algo que aparece, tá lá, é doxa, é algo que aparece e chama atenção. É uma luz, é um brilho, é um esplendor. Glória, no sentido mais literário da palavra grega, significa isso. E aí, no sentido cristão, né, teológico, do Novo Testamento, seria um brilho, algo que é espetacular, em termos luminosos, que reflete um estado de pureza. Então, glória no Novo Testamento é um ser muito puro que está mostrando um brilho espiritual. Você pode ter a glória do imperador romano, onde ele aparecia com ouro, com a púrpura, ele está em glória. Ele chama a atenção, né? É uma aparição que causa um arrebatamento, causa até adoração. O pessoal ficava, olha como César é magnífico, né? Tem essa glória terrena também. Mas no caso é a glória espiritual de um espírito puro que emana uma luz que você se emociona, que você chora. E a gente vê isso nos relatos de André Luiz. André Luiz se encontra com personagens como seres femininos lá que vinham momentos para fazer orações por espíritos bem atrasados. E ela irradiava no momento da prece tanta luz, eles descrevem, né, com cores diferentes, que eles ficam ali emocionados com a beleza dela. Eles estavam no estado de glória, literalmente. Estava emanando um brilho espetacular. Então, glória seria isso, um momento de grande esplendor e refulgência luminosa, enfim, esse tipo de coisa. Vamos seguindo? O que a gente tem mais para ver? O que? Né? A taça, o cálice. Quem está na sequência aí da internet? André Gaioso. Além do seu uso literal como vasilhame para bebida, tigela, taça ou bacia, o termo também é usado em sentido figurado nas escrituras. Um símbolo, né, da própria vida. Uma expressão de destino tanto no sentido do bem como do mal. Dicionário bíblico Wycliffe. Então significa a vida, né? E aí vai se ver mais o conteúdo disso. Não é a taça em si, mas o que ela carrega. Então beber da taça de alguém é você compartilhar da vida dessa pessoa ou do modo de vida dessa pessoa. É isso que está significando nesse contexto do Novo Testamento, certo? Vamos lá, vamos caminhando. Batismo. Aparece o batismo, que Marcos vai dizer. Marcos fala não só de beber da taça, mas também de ser batizado. E aí a gente trouxe aí uma nota de rodapé de Haroldo. Ismael? Vamos lá, batismo, literalmente lavar, imergir. Peraí, tá baixinho, né? Agora melhorou? Vamos lá, batismo, literalmente lavar, imergir, mergulhar. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica para expressar o sacramento do batismo. No Testamento, Haroldo. Então, Haroldo resgata o sentido literário, significa um mergulho. Aí tem imagem aí, o cara está realmente bem mergulhado, para a gente perceber. E a gente sabe que depois se tornou um sacramento na igreja, né? Para você ter o primeiro rito de iniciação na vida católica, você tem o batismo, como sendo o primeiro dos 7 sacramentos. Mas literalmente o que João fazia era um símbolo de que através da água as pessoas estavam sendo ali purificadas, mas desde que houvesse o arrependimento mental, né? A metanoia, como está escrito no texto grego. E aí a expressão do sentar-se à direita ou à esquerda, a gente colocou no como, né? Como é que vai ser isso? Sentar à direita, sentar à esquerda? O que é que significava isso para aquele povo? Israel? Ok. Sentar à direita, à esquerda. Flávio José esclarece que nas cortes orientais as posições de maior honra e autoridades eram as que ficavam à direita e à esquerda do monarca. Por isso é que Jonatas e Abner se assentavam de ambos os lados de Saul. E o Talmud apresenta o Messias sendo sentado à direita de Deus.
e Abraão sentado à esquerda. Lutero comenta como segue: a carne sempre procura ser glorificada antes de ser crucificada, e exaltada antes de ser humilhada. Novo Testamento Interpretativo, Champlin. Quer comentar, Israel? Repete. Quer comentar, Israel? Pode comentar aí. Não, é assim, Flávio José foi um escritor contemporâneo do Cristo, inclusive. Ele tem anotações falando de Jesus, é uma das poucas fontes históricas da época que falam de Jesus. Aí a pessoa que vai em busca do Jesus de história, que encontra em Flávio José relatos sobre ele, são relatos curtos, mas tem. Ele fala inclusive de Tiago, do martírio de Tiago, está lá. Tem um livro dele que é Antiguidades Judaicas, é o que está citado aí, e tem Guerras dos Judeus. Então era um homem que morava em Alexandria, sabia grego, escreveu toda a obra dele em grego, falando dos judeus. Interessante, né? Foi a primeira grande obra grega falando da história dos judeus. Ele começa a falar desde Adão, fala de Moisés. Flávio José foi um homem de grande cultura e que se viu muito de historiador, no sentido nosso aqui oriental, para as coisas do judaísmo, né? Ele escreveu em grego, imagina. Então ele vai dizer literalmente que significava para aquele povo, direita e esquerda, os dois melhores lugares que você poderia ter quando houvesse uma figura central de um rei. Você está à direita ou está à esquerda, você está ali íntimo do rei. Não é à toa que eles pedem, João e Tiago, direita e esquerda, porque era comum para quem ficasse à direita ou à esquerda ter o privilégio da comunhão mais íntima com aquela figura central, né? Esse finalzinho que ele coloca aí de Lutero, Lutero já interpreta a intenção dos próprios dois, né? De Tiago e de João. Antes de haver a crucificação, antes de haver o sacrifício, a carne, que é o quê? O nosso ego, o nosso desejo, quer ser exaltado, ele quer aparecer, né? Então João e Tiago queriam, quer um lugar de destaque. O nosso ego quer isso, quer ter uma posição na religião que seja de destaque. E a gente só pensa no sacrifício, mas depois eu faço sacrifício. Primeiro eu quero ter, né, o oba-oba, depois o sacrifício vem, né? É o que a carne vai sugerir. Carne aqui como o nosso ego, a personalidade transitória, certo? Perfeito. Vamos lá. E aí agora a gente entra nos comentários bíblicos, tem poucos, não tem muita coisa não. Aproveitando para me despedir. Ei, Ana Maria Falcão. Ismael, não esqueci da sua promessa não, viu, amigo? Isaísmo, já? Já foi. Tá Beijo, firmado. pessoal. Podemos? Não, você tem que fazer tudo. Podemos. Beijo. Odeio os bebês, cara. Ele disse que tá firmado. Você não escutou mais ele falando. Tá bom, então. Vamos lá, comentários bíblicos. O próximo é... A próxima, Nayara. Nayara Cardoso. Nayara... Ela tá sem áudio. Ah, ela tá sem áudio. Então vamos lá. Então vou fazer a leitura aqui. Esta perícope une um diálogo nos versículos 20 e 23 com uma coleção de ditos, originalmente separada, sobre estilos de liderança cristã. Primeiro, né? No versículo 20, pedido da mãe. Mateus faz com que o pedido seja feito por uma mulher para poupar os discípulos, mas vai além ao não mencionar seus nomes, Tiago e João, nem aqui, nem no versículo 24. Ela não menciona os filhos? Não menciona o nome deles, não? Fala só Na passagem? vai, continua. Creio que não menciona não. Certo. Dessa forma, ele protege a honra de um herói dos judeus cristãos, que é o Tiago. Seu modelo foi Reis, isso? O que é IRS? Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, incluindo o ato de reverência. Aí versículo 21, sentar. Não no banquete messiânico, mas no julgamento do fim dos tempos. Como regentes. É meio confuso, né? Isso tá. Isso é Jerônimo, isso é início da igreja. O cara tá... Certo. Jerônimo. Vai ali aos pouquinhos e vai juntando tudo. Novo comentário bíblico, na verdade, bem antigo, né? De Jerônimo, certo. Jerônimo que traduziu a primeira versão
versão para o latim, a Vulgata latina, né? Então, cara, Certo. Beleza. é um dos grandes assim da Igreja Católica. Versículo 22. Cálice. O cálice é um símbolo do sofrimento. E aí dá um monte de referência. Isso. Mateus omite o batismo de Marcos por ser confuso. É interessante. Ele acha que Marcos ter falado de batismo seria uma coisa... O que tem a ver batismo com isso aqui, né? Mateus Essa é a falou. interpretação de Jerônimo. Jerônimo está interpretando. Ele acha que omitiu porque não. Isso aqui, se você toma Mateus como base, minto. Se você toma Marcos como base, Mateus foi fazer um segundo em grego, Mateus olhou para Marcos e falou: o que é isso aqui, batismo? Tira, não, vamos botar isso não. Deixa só o cálice, né? Porque eu não entendi esse batismo. Mas enfim, eu não achei confuso, porque batismo quer dizer que você vai passar por um processo de transformação. Né? Você vai ser mergulhado e vai entrar em um novo ciclo. Mas enfim, Jerônimo não acha que é, então deixa ele. E, finalmente, versículo 23. De referência, né? Para aqueles aos quais meu Pai preparou. E aí, Jesus não censura os filhos, assegura-lhes uma participação em seu destino. Talvez uma alusão ao martírio, né? Como a gente vai conferir em Atos capítulo 12. E que o futuro glorioso já foi planejado por Deus. Então não há censura de Jesus. Vocês não deviam estar pedindo isso. Por que estão pedindo isso? Né? Estão se achando melhor do que os outros. Ele não censura. Ele pergunta se eles podem, eles dizem que podem, e ele reafirma, de fato, vocês vão beber, vocês vão passar pelo batismo, mas onde vocês vão sentar, isso aí é Deus que sabe, não sou eu. No momento nenhum, Jesus censura a postura deles. É interessante isso. Não há censura do Cristo em momento nenhum. E nem ele faz perguntas. E nem ele diz que eles não vão beber do cálice. Exato. Na verdade, eles bebem. Vocês vão. Não vocês sei. vão. Agora, é engraçado que João, especificamente, é o único que não passa pelo suplício. E, na verdade, ainda passa. Ele não passa assim, ele não é crucificado, ele não é... Mas ele tem... João é o único que vai morrer de morte morrida, né? De velhice. Sendo que João, ele ainda é submetido a um processo de tortura e ao martírio, que ele é colocado num caldeirão de óleo quente. Sendo que ele sai ileso do caldeirão. Exato. Mas antes de chegar nisso, a gente vê em Paulo Estevão, ele é preso. Ele é preso lá. Então ele passa por sofrimentos. Ele não é crucificado, ele não é decapitado, mas ele vai pagando o sofrimento dele com doses homeopáticas. Que Jesus queria que ele ficasse até o final para escrever o Apocalipse. Mas ao longo da vida dele a gente acha, não, ele ficou de boa com Maria. Não é bem assim. Ele teve sofrimentos ali pontuais. Certo? Então ele bebeu sim do cálice, foi bebendo de gole em gole, ali devagarzinho, não bebeu de uma vez para morrer, mas tomou sim do cálice do Cristo. Ficou de boa na terra, não curtiu a terra dele. Não curtiu nada. Estava vigiado toda hora e sendo perseguido, fugindo para todo canto. Comentário de Bicon. Vamos lá, Bicon. Sérgio. Diego, rapidinho. Assim, fala aí, Ismael. Já que falou em cálice, só um acréscimo bem breve, porque Bem breve só uma menção, Dá pra escutar. porque durante a Idade Média foi criada uma lenda por trás do cálice, Porque eu realmente tenho que ir. cálice sagrado, o Santo Graal, né? Eu queria ficar pra parte E da até hoje a gente indignação, escuta falar né? disso e é um negócio bem mitológico, uma lenda assim. Eu estava pesquisando aqui no Google um pouco, narrações bem fantasiosas assim, que teria sido, esse cálice teria sido polido por José da Arimateia, do sangue de Jesus depois da crucificação. Depois envolve Rei Arthur, Rei Arthur que nem é um personagem histórico, provado que é histórico, né? Então é uma coisa bem mistureba, assim, total, né? Isso só prova como a gente mistificou e materializou esse símbolo, que na verdade é um símbolo espiritual do cálice, né? Como a gente materializou isso durante a Idade Média principalmente. É verdade, tem a história do Graal aí. Mas vamos lá. Ele escutou não, agora. Fala. Muito bom, Ismael. Vai ler. Sim. A ambição pessoal de Tiago e João. Depois do segundo anúncio da paixão, os discípulos haviam perguntado: quem é o maior no reino dos céus? Jesus havia respondido colocando uma criança no meio deles e dizendo: aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O presente episódio mostra como era profunda a falta de entendimento deles sobre essa verdade, assim como sobre os ensinos ministrados por Jesus a respeito de sua paixão, que se aproximava. Eles haviam deixado de entender totalmente o espírito do seu mestre.
ainda estavam pensando no estabelecimento de um reino terreno e já haviam decidido quem deveria ser o maior no reino, embora ainda não soubessem quem deveria se sentar à direita, lugar da mais elevada honra, e quem se sentaria à esquerda. Bacon. É bem sintético e objetivo, né? Eu acho que não precisa nem comentários. Aí ele fez um resgate desde a questão do segundo anúncio da paixão, já tinha sido colocado quem seria o maior. Jesus deu o exemplo da criança, eles não entendem, dão demonstrações seguidas, não estavam entendendo a mensagem, e vão dar demonstrações até o final. Até Jesus ser crucificado, eles mostram que não entenderam a mensagem. Eles só vão começar a entender a mensagem do Cristo quando Jesus aparece em corpo espiritual. Sim. E aí eles, a coisa não é material como a gente pensava. Então, a incompreensão dos discípulos, ela é natural. Tanto é natural como a gente pode perceber pela atitude pedagógica do Cristo de ir revelando devagarzinho. Ele já sabia que eles não iam entender, então ele vai revelando de pouquinho. E mesmo assim não entenderam, né? Se desse uma lapada só dizendo como ia ser, aí que o pessoal ia correr louco, ia todo mundo ficar chocado. Né? Então ele foi ali devagarzinho para não assustar o povo. Mas vamos seguir nos comentários? Mara, fala da mãe. Vamos lá. Tem continuação, porque são 2 slides. A mãe dos 2 discípulos. E eles mesmos parecem ter sentido que possuíam boas razões para esperar tais honras, posto que João era conhecido como o discípulo que Jesus amava. Quando da última ceia, João reclinou-se ao lado de Jesus, sendo possível que nas refeições comuns ele também ocupasse essa posição. Tiago e João foram 2 dentre os únicos 3 que tiveram permissão de ver a transfiguração de Jesus, e ambos parecem ter recebido uma honra especial quando Jesus os chamou do Filho do Trovão. É possível que pensassem que já lhes estava assegurada uma posição da maior autoridade, e que só precisava agora de uma declaração oficial da parte de Jesus. O trecho de Lucas indica que eles imaginavam que o reino seria inaugurado sem tardança, pelo que devem ter sentido que seu pedido teria de ser feito com urgência, a fim de que não perdessem suas posições. Embora o quadro aqui apresentado mostre essencialmente a vanglória de Tiago e João, todavia, a maioria dos intérpretes deixa escapar de vista o elemento positivo, a saber que os discípulos de Jesus realmente confiavam nele. Estavam certos de que Jesus tinha a capacidade de estabelecer o reino que prometera. Acreditavam que ele triunfaria, finalmente, sobre seus muitos amargos e poderosos adversários. Isso é muito legal. Tinham a certeza que ele faria o bem triunfar sobre o mal e que o seu governo seria perfeitamente reto. Queriam fazer parte desse reino e prestavam lealdade a Jesus como seu rei. Muito geralmente exibimos as qualidades negativas dos discípulos, ao mesmo tempo que perdemos de vista suas qualidades positivas. Isso é real. É mais fácil desculparmos esses homens de sua altíssima ambição quando nos lembramos da sinceridade deles, de sua genuína inquirição espiritual e do fato de que, finalmente, conforme ficou demonstrado por suas ações de anos posteriores, chegaram à maturidade como discípulos de Jesus e arautos de seu reino. Charlie Chaplin. Muito bom. Ele sendo Chaplin. Não, ele mostra a perspectiva que a gente às vezes não vê, né? É ambicioso, é vanglória, é querendo se exaltar, querendo se mostrar. Mas eles só podemos, a gente vai, né? Porque você é o cara, você provou que você é o Messias, a gente está com você e quer ficar lá. Então, empolgado ou não, eles tinham confiança irrestrita no Cristo. Isso é um fato. E por mais que, por exemplo, os discípulos sejam gente como a gente e que a gente consiga se espelhar neles, eles têm algo a contribuir. Eles não ficaram na mesmice, eles de fato se transformaram, promoveram uma transformação. Exato. Alguém abriu o microfone aí? Eu tinha aberto um pouquinho. Eu queria comentar só em relação, para mim, se a gente parar para pensar na questão de possibilidade de família, questão da parentela, ali Jesus muitas das vezes era confundido ali ou relatado com o irmão de João e Tiago, né? A gente vai ver assim que Salomé era tia de Jesus, né? Seria irmã de Maria. Então, essa questão dos ciúmes entre os apóstolos ali, vamos dizer assim, de quem
sentaria à direita ou à esquerda. Então já se rolava isso aí, já a gente vê na película anterior. E quem faz os relatos ali, você vê que não é todos os apóstolos ali, né? No caso, quem faz ali é Mateus, que é um apóstolo, e Marcos, que é evangelista. Então essa questão do ciúme também, no próprio, o senhor está dizendo aqui no relato, saber que você é próximo da família, você é primo, é irmão, achando que eu vou ter algum benefício, também, vamos assim, pode se transcrever no relato ali dos próprios apóstolos, externando também essa questão, né? Deles terem essa posição pela parentela em si, né? Externando mais a questão ainda do ciúme. Isso é uma análise de salva momentânea, vendo o contexto assim, já que esse nosso lado humano ainda de pensar pelos laços da consanguinidade, onde assim a gente vai ter essas preferências. Poxa, fulano lá, né? Eles estão se achando, né? Mas muitas das vezes não teria sido esse o sentido. Não sei. De fato, Israel. Então, assim, o resumo no contexto do reino de Deus, não existe lugar para nepotismo. Ninguém aqui fica se achando, porque era primo de Jesus, vai ganhar alguma coisa, não. Lá é pelo mérito das obras e pelo mérito da sabedoria e do sentimento. Nepotismo não existe no reino espiritual. Muito bem, temos mais 4 slides pela frente. Deixa eu ver isso aí. Isso aí pode passar. Fala de favoritismo, isso aí. Quer sentar à direita e à esquerda. Isso é bom. A resposta de Jesus. Isso é importante. Deixa eu ler isso aqui. Então, fique com os últimos 3 slides. Tá, isso é importante. Depois do pedido, né? Jesus responde assim: não sabeis o que pedis. Algumas pessoas estão sempre procurando os privilégios de uma posição, sem reconhecer as responsabilidades envolvidas. A gente quer realmente um destaque numa coisa, né? Um cargo, mas não pensa nos encargos, nos deveres que isso vem atrelado. Aqueles que estiverem mais próximos de Cristo irão sofrer mais. Será que desejavam ser pendurados em uma cruz ao seu lado? Não haveria quem rivalizasse com eles para essas posições. No entanto, quando o Senhor perguntou: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam de forma alegre e inocente: podemos. Beber o cálice era uma figura muito conhecida dos judeus. Confronte Salmo 75:8. Williams diz: aqui o cálice significa os sofrimentos interiores, mentais e espirituais que Jesus suportou. Então, assim, é isso. A gente se empolga muitas vezes em querer aceitar uma certa posição e se esquece que essa posição acarreta a responsabilidade, portanto, dever, portanto, trabalho, portanto, dor de cabeça, portanto, sofrimento. Né? Só pense do lado assim: vou ter a glória, vou ser o primeiro, vou ser o ministro do Cristo. Mas isso implica muita responsabilidade. Não é nem se achar, assim, acho que é bem ingenuidade, como falou o Bacon ali, né? Isso. A gente pode mesmo. A gente pode, a gente confia em você, a gente aqui testemunhou transfiguração, testemunhou os momentos mais importantes, então a gente tem condições. Eu digo, não, de fato vocês têm condições, mas vocês estão achando que vai ser flores? Não vai ser só flores, né? Vocês vão beber o cálice, vai ser sofrimento. Isso é importante também de Bacon. Com respeito ao pedido de posições de autoridade, Jesus entendeu que é o mérito, olha só, que é o mérito, não o favor, nem a busca egoísta que assegura a promoção no reino de Deus. Então sempre é mérito. Conquista espiritual é por mérito, por esforço próprio. O assentar-se à direita ou à esquerda não me pertence, de Jesus, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Lugares de honra e sua correspondente responsabilidade não são distribuídos a pedido. Eles ocorrem na própria natureza do reino, para aqueles que estão preparados para eles por meio das qualidades de caráter e de espírito. Então isso vem desde o Salmo. Então isso significa que eles não leram bem os Salmos, ou esqueceram dos Salmos nessa hora. Essa questão de mérito espiritual está desde o Antigo Testamento, não é invenção de Jesus, não. E fica a lembrança também da parábola de Jesus sobre onde se assentar na mesa quando for convidado, né? Se os dois filhos de Zebedeu aparecem sob um aspecto pouco favorável, os 10 discípulos restantes não eram melhores que eles, pois quando ouviram isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Quando a gente vê essa cena, né, tirando aquela parte positiva que Chambly colocou, eles são arrogantes, metidos, vaidosos, mas e os outros também não são essas coisas porque ficaram indignados, né?
tivesse assim, os outros se apiedaram da ingenuidade dele. Não, se indignaram. E Haroldo bota nota de rodapé, ficaram com ira. Haroldo bota lá, indignar, ficar com raiva mesmo. Eu tava pensando sobre isso e pensando que pode ser que eles não tenham se indignado com o conteúdo, com a natureza do pedido deles, mas talvez pelo fato de eles não terem pedido também, ou ficaram... Ou não terem pedido antes, não ter tido a terem ideia pedido antes. antes. Exato, perdi a boquinha, né? Chegaram primeiro do que eu. É um contexto de coisas aí. E a inveja, perdi a oportunidade, né? Ganância envolvida, enfim. Tem mais? Último slide. Isso é o bonito, que é a grandeza, que vai dar o gancho para o próximo estudo, do serviço. A grandeza do serviço, comentário de Carson. Veja só, o propósito deste pedido era o desejo de precedência entre os 12, particularmente representar Pedro, outro membro do círculo interno do grupo, de 3, que testemunharam a transfiguração. Lembra que Pedro antes foi o porta-voz dizendo, e nós vamos receber o quê? Né? Então, já tinha uma briguinha entre os 3, ó, Pedro tá na frente, nós vamos chegar aqui como irmão, a gente chega de 2, a gente... Pedro foi o primeiro que perguntou Foi. o favoritismo. E o que a gente vai ganhar com isso? Pedro representa a voz, os 2, né? Olha, a gente estava juntos também, então se a gente chegar junto é 2 contra 1, a gente já ganha aqui e tal. Isto é o que irritou os outros, segundo Carson, e fez com que Jesus desse outra lição para todos sobre as ideias mundanas de grandeza. O reino dos céus fornece uma sociedade alternativa, né? Viva a sociedade alternativa, que desafia os valores convencionais. O Diego falou de inversão dos valores. O próprio Jesus é o exemplo supremo. Seu estado de filho do homem deu-lhe o direito de ser servido, conforme aquela visão de Daniel, era aquele ser glorioso, mas ele veio para servir. Então o próprio Cristo já deu a grande lição, quer ser grande, vá servir os outros, né? Então comentaram de Carson, fecha a perícope, e a gente se encontra na próxima semana para os deveres espirituais, os deveres de casa com os comentários espirituais, e na próxima perícope vai falar sobre serviço, tá certo? E aí você vê, né, como essas referenciazinhas aqui, né, CF, Daniel, né, às vezes a gente não presta muita atenção para essas referências dos comentários, mas, caramba, elas são muito importantes. Né? Porque mostra a conexão da primeira com a segunda revelação. É de fato a costura do colar de pérolas. É a costura, pô. É a costura. Tá tudo ali emaranhado, tá tudo conectado, não tem nenhuma ponta solta na revelação bíblica, não. Tem uma frase que tá me vindo na cabeça agora que é... Eu vi, acho que numa série sobre política, que dizia isso, assim, a proximidade com o poder traz a falsa sensação de que você é poderoso. Quando você está próximo de alguém que tem poder, você acha que você também tem poder. É verdade. Isso é o que? House of Cards? Eu acho que é House of Cards. Eu acho que foi House of Cards que eu vi isso. Beleza, então vamos lá. Israel, tem mais algum comentário? A gente pode partir para os agradecimentos e a música com o André? A gente pode pensar no... Exatamente. Filho do Isso aí. trovão. Boa. Quero agradecer aí também o estudo de hoje. Passa a bola lá para o André. Filhos do Trovão? Né? Tiago e João, aí a música Filhos do Trovão. Vamos falar sobre Ok. Mas rapaz, eu ia sugerir tocar. João deu a deixa aí, eu ia sugerir tocar só cenário alternativo de Raul Seixas. Tem tudo a ver, não? Pode não? Em outro momento poderia, agora na pressa não. Tô ligando. Tá muito ganhado. Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternura rompendo da cor. Deixei meu pai, meu lar, meu cais, e
busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome aqui. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis meu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por ti, pois subirás para contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. É bonita essa música, a gente quase nunca lembra dela, né? Lindo. Muito bem, pessoal. Obrigado a todos que estiveram presentes. E nos vemos então na próxima Próxima terça, TV de casa, vamos preparar aí.